Prepare-se para conhecer uma das histórias mais intensas e transformadoras das Escrituras. A jornada de Abraão, o pai da fé. Em um ato de obediência e confiança absolutas, Abraão deixa tudo o que conhece e parte para uma terra prometida, guiado apenas pela voz de Deus e por uma promessa que parecia impossível. A cada passo sua fé é testada, desde os conflitos com seu sobrinho Ló, até os anos de espera pela promessa de um filho, Isaque. E quando esse filho finalmente nasce, Abraão enfrenta a prova mais difícil de todas. Deus o chama para sacrificar o próprio herdeiro. É uma decisão que desafia qualquer entendimento humano, mas Abraão, em sua devoção, obedece até o último instante, quando Deus intervém com misericórdia, reafirmando sua aliança e concedendo a Abraão o título de pai de uma grande nação. Esta história nos convida a refletir sobre a profundidade da fé e sobre o que significa confiar em Deus além das nossas próprias compreensões. Abraão nos ensina que o caminho da fé nem sempre é fácil, mas é repleto de propósitos e bênçãos eternas para aqueles que, como ele, escolhem obedecer. A história de Abraão começa com um chamado poderoso de Deus, um chamado que mudaria a vida dele e o destino de toda a humanidade. Em Gênesis 12, 1 e 3, Deus fala a Abraão, então conhecido como Abrão, dizendo: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Esse chamado não foi fácil. Abraão tinha 75 anos, estava estabelecido em Ur dos Caldeus, rodeado por família, bens e uma vida de segurança. Mas Deus o chamava para deixar tudo para trás. A família, a casa, a segurança. Tudo que Abraão conhecia e amava estava sendo deixado para seguir uma promessa invisível, uma promessa que exigiria uma fé extraordinária. Ele não sabia o que encontraria na nova terra, mas escolheu obedecer a Deus, confiando naquilo que não podia ver. A decisão de Abraão nos faz refletir sobre os momentos em que também somos chamados a deixar a nossa zona de conforto e seguir em uma jornada de fé, mesmo sem saber o que o futuro reserva. Abraão nos ensina que a obediência a Deus exige coragem para abandonar o certo pelo incerto, confiando nas promessas divinas, mesmo quando não entendemos o plano completamente. Abraão, acompanhado por sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, parte em direção à terra que Deus lhe prometeu. Ele não sabe para onde está indo. Tudo o que possui é uma promessa e a fé de que Deus o guiará. Em Gênesis 12, 4 e 5, lemos que Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. A jornada foi longa e repleta de incertezas. Ele cruzou desertos, enfrentou perigos e precisou confiar em Deus para suprir suas necessidades em terras estranhas. Quando finalmente chegou a Canaã, Abraão ergueu um altar ao Senhor em gratidão, mostrando seu compromisso e devoção. Em Gênesis 12, 7, Deus renova a promessa dizendo: "À tua descendência darei esta terra." A jornada de Abraão representa as provações que enfrentamos ao responder ao chamado de Deus. Às vezes, somos levados a lugares desconhecidos, onde precisamos confiar em uma promessa divina que ainda não conseguimos ver. Assim como Abraão ergueu um altar em sua caminhada, somos convidados a manter nossa fé em Deus, mesmo quando a jornada parece incerta. Abraão e Ló prosseguiram juntos em sua jornada, mas com o tempo surgiram conflitos entre seus servos. Ambos haviam acumulado muitos bens, rebanhos e servos, e a terra já não era suficiente para sustentar os dois clãs. Em Gênesis 13, 6, 7 é dito: "E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Abraão, buscando manter a paz, propôs a Ló que se separassem. Em um gesto de humildade e generosidade, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse primeiro. Ló então escolheu o Vale do Jordão,
uma terra fértil, mas que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua corrupção e pecado. Abraão ficou com a região montanhosa de Canaã. Em Gênesis 13, 14 e 15, logo após a separação, Deus reafirma a promessa a Abraão. Ergue agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre. A escolha de Abraão nos ensina sobre o poder do desprendimento e da confiança em Deus. Em vez de insistir no que parecia ser uma melhor parte da terra, Abraão preferiu a paz e confiou que Deus cumpriria sua promessa. Esse ato de fé nos mostra que, muitas vezes, deixar algo ir pode ser uma maneira de abrir espaço para as bênçãos de Deus. Apesar da promessa de Deus, Abraão e Sara continuavam sem filhos. Sara, percebendo sua idade avançada, começou a duvidar de que seria possível conceber. Em um momento de desespero, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Em Gênesis 16, 1 e 2, é dito: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, minha serva, porventura terei filhos dela. Abrão concordou e Agar deu à luz a Ismael. No entanto, a escolha trouxe consequências dolorosas para a família, pois gerou conflito e ciúmes entre Sara e Agar. Mas Deus, fiel à sua promessa, voltou a falar com Abraão, renovando a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Em Gênesis 17, 4 a 5, Deus declara: Quanto a mim, eis que o meu concerto é contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Deus então estabeleceu uma aliança com Abraão, selada pelo rito da circuncisão, e garantiu que ele teria um filho legítimo com Sara, a quem chamou de Isaque. Essa promessa parecia impossível para ambos, mas a aliança reafirmava que Deus cumpriria suas palavras, mesmo que a fé de Abraão e Sara fosse testada ao extremo. A história de Abraão e Sara nos lembra que o plano de Deus nem sempre segue nosso entendimento ou nossos prazos. A fé de Abraão, apesar de suas falhas, nos inspira a confiar na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. O pacto de Deus com Abraão nos mostra que ele é fiel e sua aliança nunca falha, mesmo quando nossas ações nos desviam temporariamente. Após anos de espera e incerteza, o impossível finalmente acontece. Deus, fiel à sua promessa, concede um filho a Abraão e Sara. Em Gênesis 21, 1 a 2, a Bíblia relata: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe tinha falado. Esse filho foi chamado de Isaque, e seu nascimento trouxe imensa alegria e renovou a fé de Abraão e Sara nas promessas de Deus. Isaque não era apenas um filho esperado, mas o início do cumprimento da aliança de Deus, de que Abraão se tornaria pai de uma grande nação. Abraão celebrava a fidelidade de Deus, entendendo que o Senhor cumprira a promessa que parecia humanamente impossível. Em Gênesis 21, 6, 7, Sara expressa sua alegria. E disse Sara: Deus me deu riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. O nascimento de Isaque nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que, aos nossos olhos, pareça demorado. A paciência e a espera de Abraão e Sara nos lembram que a fé é, muitas vezes, provada pelo tempo. A alegria de Sara e Abraão, ao receberem Isaque, nos faz refletir sobre as bênçãos que Deus reserva para aqueles que permanecem firmes em sua promessa. Deus então coloca a fé de Abraão à prova de uma maneira que parece inconcebível. Em Gênesis 22, 1 e 2, Deus chama Abraão e diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te direi. Esse era o filho prometido, a alegria da velhice de Abraão, e agora Deus pede que ele o sacrifique. O pedido é incompreensível e doloroso, mas Abraão obedece sem questionar.
demonstrando uma fé que ultrapassa o entendimento humano. A jornada ao Monte Moriá é silenciosa e cheia de tensão. Abraão carrega o fogo e a faca, enquanto Isaque leva a lenha. Em um momento de inocente curiosidade, Isaque pergunta ao pai: "Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão responde: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Gênesis 22, 7 e 8. Essa resposta demonstra a confiança de Abraão de que de algum modo Deus proverá, mesmo que ele não compreenda como. Ao chegarem ao monte, Abraão constrói o altar, amarra Isaque e se prepara para obedecer ao comando divino. Mas no último momento, um anjo do Senhor o chama e o impede de sacrificar o filho. Em Gênesis 22, 12 e 13, o anjo diz: "Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho." Abraão olha em volta e encontra um carneiro preso nos arbustos, o qual oferece no lugar de Isaque. O sacrifício de Isaque é uma das maiores provas de fé da Bíblia. Abraão nos ensina que a verdadeira fé exige obediência completa, mesmo quando tudo parece perdido. Essa história também aponta para o sacrifício futuro de Cristo, onde Deus ofereceria seu próprio filho em favor da humanidade. A confiança de Abraão em Deus desafia a nossa própria disposição de obedecer, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Após a prova de fé no Monte Moriá, Deus renova sua promessa a Abraão, reafirmando que ele será pai de uma grande nação. Em Gênesis 22, 16 e 18, Deus declara: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz." Abraão, após enfrentar a prova mais difícil de sua vida, torna-se o patriarca não apenas de uma nação, mas o ancestral de uma linhagem que culmina em Jesus Cristo. Sua fé e obediência deixaram um legado eterno, estabelecendo uma aliança entre Deus e seus descendentes para sempre. A história de Abraão se encerra com ele sendo lembrado como o pai da fé, um título que honra sua vida de sacrifício, confiança e lealdade a Deus. A vida de Abraão é uma jornada de fé extrema, marcada por promessas, sacrifícios e provas. Ele nos mostra que a verdadeira fé não é apenas acreditar, mas obedecer, mesmo quando não entendemos. Abraão viveu pela fé e sua vida foi usada para trazer bênçãos a todas as nações. Sua história nos inspira a confiar em Deus e nos lembra que, ao seguirmos suas promessas, podemos impactar gerações além da nossa. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e sua igreja. Isso ajuda muito a nós chegarmos em mais pessoal. Amém.